Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é Luciano Martins. Essa é a segunda aula do mini curso de investimento para iniciantes, tá bom? E na primeira aula a gente trouxe um conceito sobre o que era a Bolsa de Valores, né? No vídeo de hoje a gente vai estudar aqui quais que são os tipos de investimento. A aula de hoje ela vai ser dividida em 4 partes, né? Onde a primeira parte eu vou explicar para vocês a diferença entre renda fixa e renda variável, tá bom? Na segunda parte da aula nós vamos ver alguns investimentos em renda fixa. A terceira parte nós vamos ver alguns investimentos sobre renda variável. Bom, na quarta parte nós vamos estudar aqui o tipo de carteira, o tipo de investidor que você é. Vamos lá, pessoal, então entender aí o que é investimento em renda fixa, que o pessoal tanto fala. Investimento de renda fixa nada mais é do que um investimento que você faz que na contratação já tem uma rentabilidade fixa. Pode ser pré-fixada ou pós-fixada, né? Ou seja, nada mais é do que um investimento que você contrata ali, já sabendo depois de um certo período, né, qual que foi o período da contratação, quanto de rentabilidade aquele investimento vai trazer. Investimento em renda variável é exatamente o oposto. Quando você faz um investimento em renda variável, você não tem ideia de quanto aquilo ali vai te trazer de rentabilidade, né? E essa falta de noção de rentabilidade, por incrível que pareça, é a coisa mais atrativa da renda variável. Pelo seguinte motivo: quando você compra, por exemplo, uma ação, né, que é um dos tipos de investimento em renda variável, você não sabe o quanto aquela empresa ali pode gerar de lucro, né, quanto que aquela ação ali pode subir. Pode só ser que aquele valor que você investiu em renda variável, comprando a ação daquela empresa, só tem uma rentabilidade de 1% durante todo o ano, ou pode ser também que ele tenha rentabilidade de 100, 200, 300%. Não é uma coisa que acontece toda a vida, né? Não é sempre que você compra uma ação de uma empresa e ela valoriza 100, 200%, mas existe sim as exceções, né? Existem casos bem conhecidos onde isso aconteceu. Uma pessoa comprou uma ação por um determinado valor e essa ação subiu dezenas de vezes. A diferença entre o investimento de renda fixa e renda variável é exatamente essa. Na renda fixa, como o próprio nome já diz, a rentabilidade já está pré-fixada, e o investimento de renda variável você não tem noção de qual vai ser a rentabilidade do seu investimento, tá bom? É basicamente essa a diferença entre esses dois investimentos. Pessoal, agora vamos trazer os exemplos de investimento de renda fixa para que você possa conhecer alguns, tá bom? Como exemplo de renda fixa, nós temos os mais conhecidos CDB, o RDB, o CRA, o CRI, debentures, o LC, que é a letra de crédito, o LCA, o LCI, a letra financeira, a letra de câmbio e também os títulos de tesouro direto. Todos esses investimentos, eu escolhi 3 aqui para explicar um pouco como funciona, tá bom? O primeiro que a gente vai verificar como funciona é o CDB. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário, ou seja, é um tipo de investimento na qual você pega o seu dinheiro e empresta para uma instituição financeira, uma instituição bancária, e em troca, esse banco, né, que pegou o dinheiro emprestado com você, ele vai retornar uma rentabilidade que já vai ser pré-definida. Ou seja, você vai emprestar seu dinheiro a um banco e em troca desse empréstimo, o banco vai te devolver vai devolver o seu dinheiro e mais uma rentabilidade que já vai ser definida ali no momento da contratação. O outro investimento aqui que eu trouxe para a gente se aprofundar um pouco mais, né, conhecer o conceito, é o LCI. LCI nada mais é do que letra de crédito imobiliário, ou seja, diferente do CDB, você vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para uma empresa de imobiliária, né? Pode ser também uma estatal, pode ser alguma empresa relacionada ao governo, na qual ele vai pegar aquele empréstimo que fez com você e vai investir em imóveis, ou seja, vai construir prédios, vai construir galpões e etc. Da mesma forma do CDB, quando você faz esse empréstimo, né, para a construção
dos investimentos imobiliários, você vai ter um retorno que já é prefixado, ou seja, você já vai saber qual a rentabilidade vai ter de retorno depois que o seu dinheiro for devolvido. E o terceiro investimento aqui de renda fixa que eu trouxe para vocês é o Tesouro Direto, né? É um investimento que é muito falado também. E basicamente o Tesouro Direto é um programa que o Tesouro Nacional, né, nosso Tesouro Nacional, em parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, fazem a compra de títulos públicos, né, do governo por pessoas físicas, ou seja, você com o seu CPF você consegue comprar um título do governo federal e em troca da mesma forma dois outros investimentos você vai ter uma rentabilidade já pré-estabelecida. Bom, vamos falar agora dos exemplos que eu disse que ia trazer sobre investimento em renda variável, né? Como eu disse no início do vídeo, renda variável é um investimento que você faz, né? Renda variável é quando você faz um investimento e não tem noção de quanto que aquilo ali vai retornar para você, tá bom? Como exemplo de investimentos em renda variável, nós temos os FIs, né, que é fundos de investimentos imobiliários, nós temos as ações, nós temos também os derivativos, nós temos também o câmbio e moeda, né? Nós temos os ETFs, nós temos os BDRs e nós temos também o ouro. O primeiro investimento de renda variável aqui que eu vim trazer para vocês são as ações, né? A ação nada mais é do que uma fração da empresa e a partir do momento que você compra uma ação, vou ensinar vocês como comprar ação diretamente na corretora na prática, mas a partir do momento que você compra essa ação, você como os demais empresários começa a correr os riscos daquela empresa, também como participar dos lucros e prejuízos da empresa. O segundo investimento em renda variável aqui que a gente tem que entender e é de extrema importância e é bem queridinho mesmo para quem investe em renda variável, são os fundos imobiliários, né, os FIs. Os FIs, né, como o nome já diz, é um fundo, né, que tem o principal objetivo uma aplicação em empreendimento imobiliário. O que é que isso quer dizer? Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você pode estar se tornando um sócio de um galpão logístico, pode estar se tornando sócio de um prédio, né, de uma chácara, ou até mesmo também tem os fundos de papéis. Depois eu trago direitinho para vocês o que significa isso, mas você pode comprar a parte administrativa do imóvel. Quando você investe em fundo imobiliário, você está diretamente sendo sócio de um galpão, de um prédio, ou até da parte administrativa daquele imóvel. Além da aquisição, inclui também direito real sobre aquele bem do imóvel. O legal do fundo imobiliário é que quando você compra pelo menos uma cota daquele fundo ali, você recebe aluguéis todos os meses. Ou seja, se você entrou na Bolsa de Valores pensando em ter um rendimento mensal, esse sim é o melhor investimento. O terceiro e não menos importante investimento em renda variável é o BDR, né? O BDR é um certificado, né, emitido aqui no Brasil que te garante um direito sobre uma ação ou fundo lá no exterior. Ou seja, na Bolsa Brasileira você pode comprar um BDR, que é esse certificado, e indiretamente você vai ter uma ação lá fora, né, em outro país, sem precisar criar uma conta numa corretora americana ou uma conta numa corretora de outro país. Como eu disse, a quarta parte do vídeo eu iria explicar para você qual que é o melhor investimento, tá bom? Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho que fazer você entender uma coisa de uma vez por todas, né? Ninguém, além de você, vai conseguir definir o que é melhor para você, tá bom? Se você se sente mais confortável investindo só em renda fixa, com a cabecinha tranquila, que você não vai ter uma desvalorização de valor, né, de capital, você investe em renda fixa. Se você é uma pessoa que quer ver seu patrimônio crescer cada vez mais, aí você vai para a renda variável, né?
atualmente não, né? Existem 3 tipos de carteira. A carteira conservadora, a carteira moderada e a carteira agressiva, né? A carteira conservadora consiste quando você faz a maior parte dos investimentos em renda fixa. Como eu disse anteriormente, a renda fixa ela tem uma rentabilidade prefixada, né? Ou seja, não tem como perder dinheiro na renda fixa. Se por acaso, quando você fizer um investimento de renda fixa, assim, numa situação bem hipotética, o emissor daquele papel ali, daquele CDB, se ele quebrar, né, digamos que você compre um título de renda fixa aí do Banco Itaú e o Itaú deixe de existir, ainda assim você não vai perder o valor investido, pois o seu investimento ele é protegido por um fundo de garantia, não é? Que é um fundo de garantia que é formado pelas instituições financeiras ali, que quando uma instituição, né, se por acaso ela falir, se ela quebrar, você ainda vai ter ali garantido pelo menos 250 mil reais, não é? Para repor o investimento que você fez. O segundo tipo de carteira é a carteira moderada, né? A carteira moderada, ela é um meio termo entre o cara que só investe em renda fixa e o cara que só investe em renda variável, né? Geralmente é uma carteira que é mais recomendada, pois com a renda fixa, parte da sua carteira está garantida ali, né? Está garantida que vai ter uma certa rentabilidade, e a outra parte da carteira, apesar de toda a oscilação, ela vai te dar a possibilidade de você ter um retorno maior no seu investimento em geral. O terceiro tipo de carteira é a carteira agressiva. Sim, a carteira agressiva é daquelas pessoas que têm bastante estômago, né, e nem um pouco de medo, e se tiver medo, vai com medo mesmo, que elas investem a maior parte do seu capital em renda variável, né? E aí você pode estar se pensando, Luciano, qual que é a lógica de eu, tendo um investimento em renda fixa, né, onde a rentabilidade é garantida, eu tenho total certeza que eu não vou perder dinheiro ali naquele investimento, eu tenho toda essa possibilidade de segurança para o meu capital, para que eu iria investir em renda variável? Bom, é bem interessante que a gente pense por esse lado para mudar um pouco a nossa percepção de segurança, né? Quando a gente vai fazer o investimento, sim, muita gente quer ter uma rentabilidade ali, né? Que você saiba o quanto que você vai ganhar no final de um ano investido, 2 anos investido, mas também tem muita gente que entra dentro da bolsa para fazer uma multiplicação de capital, entendeu? Ou seja, quando a gente faz um investimento em renda variável, apesar de não ter total segurança ali sobre o seu investimento, quando eu falo total segurança, eu falo tipo, se você investir 10 mil reais, não é garantido que daqui a um ano eu vou ter ainda os 10 mil reais, né? Possa ser que aqueles 10 mil reais se transformem em 9 mil reais, ou também pode ser que aqueles 10 mil reais se transformem em 100 mil reais, tá bom? Tudo é possível. Então, quando uma pessoa entra na bolsa com a intenção de multiplicar o capital, ela vai atrás dessa renda variável, né? Que apesar de não te dar a segurança da renda fixa, te dá mais possibilidade de aumento de capital, né? E quando uma pessoa quer tanto segurança quanto multiplicação de capital, aí ela escolhe a carteira moderada, né? Que vai ter investimento em renda fixa, vai ter investimento em renda variável, e aí você nem vai ficar 100% seguro, mas também não vai ficar 100% estagnado, né? Tendo assim a possibilidade de aumentar o seu patrimônio. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o like, deixa aí nos comentários alguma dúvida, seja lá qual for a sua dúvida, mas pode deixar aí nos comentários, tá bom? E até a próxima aula.